Acho que essa é a segunda ou terceira vez que o vereador Ismael Silva aparece essa semana, só que o vereador Ismael Silva não aparece à toa não, viu? Ele aparece e pega pesado, viu? Ele tem um perfil interessante para um parlamentar. Ninguém pode negar que o vereador Ismael Silva foi um dos parlamentares, inclusive, não sei se o Natanael e você vão concordar comigo, que de fato cumpriu ali aquele papel de fiscalizador, né? Todas as vezes, porque a gente teve, Douglas, e aí é interessante a gente analisar, a gente teve muitas críticas à gestão de Dr. Pessoa, mas uma coisa é você criticar, outra coisa é você realmente aparecer com algum documento, você apontar críticas ali mais objetivas, e o vereador Ismael cumpriu esse papel no sentido de fiscalizar o poder executivo. E ele comentou para a nossa equipe de reportagem que foi procurado por um homem com uma lista de eleitores em seu gabinete. Lista de eleitor é algo que nos bastidores da campanha, principalmente para vereador, é um tema que sempre aparece. A gente vai ouvir o vereador e candidato à reeleição Ismael Silva, depois a gente volta comentando. Somos tão pegos de surpresa que a minha reação, na verdade, foi devolver o envelope, procurar o rapaz para devolver o envelope, quando eu poderia ter dado voz de prisão e ter buscado aqui o suporte da Câmara. Mas hoje a gente também teve, buscando aqui junto à Câmara Municipal, acesso às imagens do sistema de monitoramento, mas infelizmente também o sistema de monitoramento da Câmara é um pouco falho nesse sentido, nós não conseguimos pegar imagens que mostrem informações mais precisas de quem é o cidadão que esteve aqui. O fato é que hoje nós já adotamos até providências. No nosso gabinete agora tem uma mensagem logo na porta de entrada dizendo que nós não compramos voto, para justamente evitar que se haja essa procura no nosso gabinete, porque a gente sempre combateu. Então, na verdade, o que nós queremos é a responsabilização, saber de fato, buscar identificar quem de fato esteve aqui com essa lista, porque nós não temos essa prática no nosso gabinete. Então, essa é a nossa preocupação. Por quê? Porque se tem eleitor fazendo isso, certamente é porque tem algum candidato também agindo dessa forma, comprando votos. Infelizmente, essa é uma realidade difícil de mudar ainda na cidade. Então tá aí, Douglas, uma avaliação do vereador Ismael Silva, candidato à reeleição. Segundo ele, foi procurado aí com um homem que tinha uma lista de eleitores. Nos bastidores, muitas informações sobre essas listas, né? Tem listas para todo lado, alguns nos bastidores comentam que é uma estratégia que dá certo, outros dizem que não existe, né? Ninguém sabe se é um mito ou é um fato, mas é certo que é um tema que domina as conversas de bastidores na eleição para vereador em Teresina, essa história da lista de eleitores. Tem uma situação interessante. Por favor. Não, fica à vontade. A gente está falando quase de uma questão folclórica das campanhas. Eu acho que essa questão da lista, da lista entra ali mais ou menos na cultura da porca, né? Que existe. Isso. São questões que. Só que a porca presentes. não é legal, né? A porca é. E a porca a gente sabe que não existe. A lista é uma possibilidade real. Infelizmente existe. Aí a gente olha, quando a gente olha, porque aí antigamente você lembra, né? A dificuldade de a gente saber como é que era no estado do interior a distância, porque não tinha internet, você conversava, telefone, até telefone não é difícil. Hoje cada candidato tem seu Instagram, tem seu Facebook, tem, né? Aí eu estou acompanhando lá e tal. E eu acompanho muito da minha cidade em Castelo e tal. E o prefeito Magno Soares, o prefeito tem feito um trabalho de fiscalização muito intenso, né? Ele com todo eleitores, enfim, com câmera, com celular, enfim. E ontem eu vendo o vídeo do prefeito, eu sorri porque o prefeito é inteligente e tal, e a forma como ele fala, né? Ele disse, olha, inclusive, porque aí ele usou a estratégia de oficializar os locais que, segundo ele, ocorrem compra de votos. Que ali você coloca no ar, tem um registro. Vamos dizer, grava um vídeo, tem um registro, né? Aí, ele disse assim, olha, inclusive eu estou sabendo do armazém tal, que fica localizado ali, aí tem um endereço, né? E todo dia eu, como prefeito da cidade, fui olhar, como é que chama? Autorização para... Alvará. O alvará de funcionamento lá. E o alvará de funcionamento diz que é para comercializar produto e serviço. Não voto não, viu? Então, a justiça... Então, assim, aí ocorre compra de voto, tem um outro detalhe. Todo mundo tem um celular hoje. Todo mundo tem um celular hoje. E câmera, quando a gente fala em câmera, uma câmera que você pode acoplar no carro, na moto, também são baratas hoje. Qualquer pessoa pode comprar uma câmera. O que é que você faz? Nada, você acopla lá no carro, liga, deixa gravando. Então, assim, a tecnologia de gravar hoje está muito acessível. Então, assim, está ficando mais perigosa essa história de você comprar voto. E teve uma decisão judicial, a gente tem tempo, né, para conversar? Não, pode falar. Teve uma decisão judicial de ontem, uma portaria, na verdade, lá da 64ª Zona Eleitoral, que eu achei bem interessante,
que é o toque de recolher a partir das 10 horas da noite no sábado. Toque de recolher é bem parecido com aquele estilo da pandemia. Exatamente. Porque a gente sabe que, do ponto de vista cultural, é sempre uma tradição aquela história da madrugada que antecede as eleições, haver um verdadeiro derrame de dinheiro. A história do carro, o carro vai passar mais tarde. A moto vai jogar, exato. Tem essa história, você que é do interior, acompanha política há muito tempo, sabe que essas histórias... Hã? Não, é engraçado, assim, o Natan lembrou um negócio interessante. No sábado, né? Sim. No sábado da eleição, parece uma movimentação de gente, rapaz, da calçada conversando de novo. Eu lembro de uma cena, Douglas, numa noite que antecedia a eleição, eu estava lá em Esperantina. Parece Natal, rapaz, eu lembro que passava assim umas 30 motos juntas. Então. Porque ia uma moto na frente, segundo a Rádio Calçada, era uma moto que ia comprar voto, né, que ia distribuir dinheiro, e ia uns 30 adversários políticos atrás para flagrar ali e impedir a compra de voto. E aí desenvolve a estratégia seguinte: esse cara vai na frente dizendo que é o comprador de voto e os fiscalizadores vão atrás, mas aquele é o boi de piranha, vai outro por outro lado para comprar voto. Rapaz, então tem sentido isso, minha gente, pelo amor de Deus. Fica sorrindo, mas o assunto é sério. É seríssimo, rapaz, seríssimo. Mas faz parte da cultura, do folclore político do Piauí, quem conhece sabe disso. E lá essa decisão, que vale ali para a zona eleitoral que cuida das eleições na cidade em Inhuma, Ipiranga do Piauí, São José do Piauí, ela decreta um toque de recolher na cidade a partir das 22 horas. A partir das 22 horas de sábado, só sai de casa se for para atendimento médico e conseguir comprovar ali. A ordem do juiz, inclusive, está muito clara, apreender o veículo caso esteja lá passeando, né? Não ter ninguém nas praças, nos logradouros públicos. Mas assim, tudo bem, eu concordo. Porque senão pode ser levado a uma autoridade policial. Mas assim, eu concordo que tem que ter uma fiscalização rígida e tal. Assim, eu estou falando minha opinião, sim, né? Não estou aqui. E tem que acabar com essa história de dizer assim, não se pode falar de direção judicial. Claro que pode. Você tem que cumprir. Exato. Se for falar, você pode. Eu acho que aí já entra no aspecto de ferir um pouco o direito de ir e vir. Que foi muito discutido na própria pandemia. Pandemia. Então, assim, eu acho, viu, Natan, que o eleitor, por exemplo, que foi. Sei não, o cara de repente disse, não, vou visitar minha mãe, vou bater um papo na casa do meu amigo e tal. A polícia parou, fiscalizou a moto do cara, o carro. Tem nada, tá tudo legal. Não, mas se você quebrou o toque de recolher, vai preso. Eu acho que qualquer advogado, sim, quando fizer uma apelação, isso cai na mesma hora. Sim. Cai porque não tem sentido. Aliás, o advogado que entrar com uma apelação contra esse decreto, o decreto cai por terra. Certamente. Porque tudo bem, lei seca. Tem uma argumentação, né? Obviamente, o magistrado diz que, por exemplo, as eleições são acirradas. As eleições são acirradas de outra. Nos últimos dias tem uma configuração que vários casos de compra de voto durante a noite ainda vai lá. Sim. Mas sem isso, fica difícil. Ele cita, inclusive, a questão das apostas, que é muito comum também. Como é que vai provar? As apostas relacionadas à questão eleitoral, enfim, e principalmente também a questão do efetivo policial, que é pequeno. Quando a gente vai para um município de 6, 8 mil habitantes, a gente está falando de um efetivo policial pequeno, que normalmente pode, num momento de mais tensão, demandar um reforço que venha de mais longe. Mas, enfim, são essas questões que têm acontecido e a gente discute aqui, comenta. Agora, ninguém pode deixar de, só para encerrar, de incrementar nessa fala do João, que Teresina e Parnaíba foi o contrário, né? Da lei seca. Da lei seca, né? Valer na meia-noite do domingo. Né? Então amanhã, como eu disse, como se diz no popular, pode mamar à vontade, viu? Porque Teresina e Parnaíba. E Parnaíba só, hein? Só Teresina e Parnaíba. O sábado está liberado, até meia-noite de sábado, viu? Exato. Nos demais municípios já começa a valer às 18 horas de sábado. Não é negócio de balada, não, então tem balada sábado, não, balada mesmo assim, falando popularmente, começa meia-noite, né?